Voltando para a vida dura, vamos lá entender então como é que são os processos de execução. Já vimos os de iniciação, que são fáceis. Já vimos o de planejamento, que a gente sabe que é o que mais mobiliza processos, não é isso? O que mais tem atividades e que todas as gerências farão processos de planejamento. Agora vamos para o grupo de processos de execução, que é esse quadrinho aqui, quadrinho menor. Olha como é que são os processos de execução. Orienta e gerencia a execução do projeto. É a gerência de integração que faz dentro do grupo de processo de execução. Mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto, são todos processos desenvolvidos pela gerência de recursos humanos dentro do grupo de processos de execução. Realizar a garantia da qualidade. É o único processo realizado em execução pela gerência de qualidade dentro dos grupos de processo de execução. Distribuir as informações e gerenciar as expectativas das partes interessadas. Gerenciamento de comunicações, que são processos executados por essa gerência dentro do grupo de processos de execução. Simples assim, fácil assim. Quem participa? Recursos humanos, aquisições também, olha só. Aquisições, conduzir aquisições são o quê? É um processo de execução dentro do grupo de processos de execução feito pela gerência de aquisições. Então a gente tem recursos humanos, integração, aquisições, comunicação e qualidade participando dos processos de execução. Vamos para os processos de encerramento. Vou deixar o controle por último, tá? Processos de encerramento. A gente encerra um projeto ou uma fase, e isso aqui é a gerência de integração que faz dentro dos grupos de processo de encerramento. Encerra aquisições. Isso daqui é a gerência de aquisições dentro dos grupos de processo de encerramento. Olha que fácil o encerramento. Só tem duas gerências, assim como de iniciação, que tem duas gerências. Só que na iniciação participa a integração e a comunicação. No encerramento participa a integração e a aquisição. Gente, sempre que tiver duas gerências, quem que é uma delas sempre? Integração, porque a integração participa de todos os processos. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Integração sempre vai participar. Então, iniciação, a gente sabe que já vai ter sempre integração. Encerramento, a gente sabe que vai ter sempre integração. Se esses dois grupos de processo só possuem duas gerências dentro delas e você sabe que uma delas é integração, ficou fácil. Iniciação, você precisa conhecer bem os stakeholders. Quando é que as partes interessadas, os stakeholders, têm maior influência no projeto? No início ou no fim dele? No início. Logo, gerência de iniciação vai ter integração e comunicação. Aliás, processo de iniciação vai ter gerência de integração e gerência de comunicação. Encerramento. Encerramento, quem é que encerra a fase ou o projeto? Gerência de integração, que a gente já sabe que está presente em todos os 5 processos. Não é que realiza atividades em 5 processos, em todos eles. Quem que ficou faltando? Pô, não vai ser a comunicação, vai ser aquisições. A gente encerra os contratos de aquisições? Sim. Então a gente tem essas duas gerências. Tem mecanismos que facilitam a nossa compreensão desse esquema e a memorização para um sucesso aí na prova, tá bom? Esses são os mecanismos que eu estou passando de primeira mão aí para vocês. Vamos para os processos de controle para finalizar. Os processos de controle, como é que ele funciona? A gente vai ter monitorar e controlar o trabalho do projeto. É um processo dentro do grupo de processo de controle realizado pela gerência de integração. Verificar o escopo e controlar o escopo são processos executados pela gerência de escopo dentro do grupo de processos de controle. Controlar o cronograma. Controlar o cronograma é uma atividade ou um processo da gerência de tempo dentro dos processos de controle. Realizar o controle da qualidade é a gerência de integração que faz dentro dos grupos de processo de controle. Monitorar e controlar os riscos. Gerência de riscos dentro
dos processos de controle. Realizar o controle integrado de mudanças, gerência de integração dentro do grupo de processos de controle. Controlar os custos, gerência de custos dentro dos processos de controle. Reportar o desempenho, gerência de comunicação dentro dos processos de controle. Administrar as aquisições, gerência de aquisição dentro dos processos de controle. Aí, professor, observei uma coisa, fiquei até arrepiado. É verdade, tem uma coisa aqui. Olha quantas gerências a gente vai ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê a nona? Recursos humanos. Não participam, os recursos humanos, a gerência de recursos humanos, não participa dos processos de controle ou dos grupos de processo de controle. Eita, tá ficando massa, professor, tô aprendendo mesmo. Vamos sintetizar esse gráfico? Vamos sintetizar esse gráfico. Olha aqui esse gráfico sintetizado. Todo mundo consegue acompanhar comigo? Vou emoldurar para que você veja. Olha aqui. Essas são as 9 gerências. Escopo, tempo, custo, qualidade, recurso humano, aquisição, comunicação, riscos e integração. O que a gente pode perceber? A integração participa dos 5 processos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Então, a integração participa de todos. Se a gente pega a área de riscos, galera, é muito fácil. A área de riscos só tem 2 processos. Ela participa só da área de planejamento e da área de controle. Muito fácil. Gerência de risco só participa de 2 processos: planejamento e controle. Então, tudo que não for monitorar e controlar riscos na tua prova, você vai dizer que é processo de planejamento na área de riscos, que seria identificar riscos, planejar a gestão dos riscos, planejar respostas, analisar qualitativamente e quantitativamente as respostas aos riscos. Olha que fácil. Agora vamos para as comunicações. Observação importante. As comunicações participam de todos os processos: iniciação, planejamento, execução, controle, e só não participa do encerramento. Por quê? As comunicações com os grupos de interesse de uma organização cessam com o fim de um projeto? Não. Então você não encerra nunca as comunicações. Agora vamos para as aquisições. A gente só não vai iniciar. As aquisições. Agora, planejar a aquisição, conduzir, administrar a aquisição, encerrar a aquisição, ou seja, todos os processos vai ter participação da gerência de aquisição, exceto iniciação. Agora, olha de recursos humanos. Ela só vai ter aqui, ó, planejar recursos humanos, ou seja, processo de planejamento e execução. Não tem nem controle, nem encerramento. Só participa de 2 gerências. Qualidade, ela não vai ter iniciação, porque a qualidade é algo contínuo na organização, não é? Então, a gente vai ter planejamento, execução e controle. A gente encerra a qualidade? Não, a gente nem inicia e nem encerra, porque a qualidade deve ser contínua, mantida sempre na organização. Vamos pensar dessa maneira que fica fácil de memorizar. Qualidade é contínua. Se é contínua, ela não precisa iniciar nem terminar, porque ninguém sabe quando ela iniciou e ninguém vai terminar com a qualidade, porque ela vai ser para sempre dentro da organização. Custos. Custos só participam, de novo, de 2 gerências. Planejamento custos, gerência de custos só participa de 2 processos. Dos planejamento, dos processos de planejamento e dos processos de controle. Vamos, não é, ofender, mas não assassinar o português, né, gente? Aí comendo vários plurais aí. Tempo. A gerência de tempo. A gente vai participar também do planejamento e do controle. Dos demais processos, não. Escopo. Também só de planejamento e só de controle. Dos demais processos, não. Então, a gente tem altas informações nesse gráfico. Uma síntese de informações foi o que eu fiz agora, nos próximos slides, que você vai comer com farinha para acertar todas as questões da tua prova. Primeira grande informação. A integração é quem inicia e encerra o projeto. A gerência de integração é quem inicia e quem encerra o projeto.
tá? Tenham isso em mente. Outra informação importante que eu acho que eu até vacilei em não colocar aqui no slide, mas eu quero que você anote com todo carinho. Vai ser na gerência de integração que a gente começa a moldar o escopo. Então, a declaração preliminar do escopo também é feita pela gerência de integração, que isso pode ser um peguinha na tua prova. Falar que o processo de elaborar a declaração preliminar do escopo faz parte da gerência de escopo. Tá errado, faz parte da gerência de integração. Aí depois o escopo termina todas as outras etapas que vão culminar com a EAP, Estrutura Analítica do Projeto, que a gente já tinha visto em aulas anteriores. Todos os 5 processos de gestão têm participação da gerência de integração. Lembram lá no nosso gráfico? Vamos voltar no nosso gráfico para a gente analisar uma coisinha. Olha aqui, no nosso gráfico, o que a gente pode perceber? Aqui a gente tem processo de iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento. E eu estou ficando chato com controle, mas eu vou ser chato mesmo. Então, olha só, aqui tem integração dentro da iniciação, aqui tem integração dentro do planejamento, aqui tem integração dentro da execução, aqui tem integração dentro do controle e aqui tem integração dentro do encerramento. Percebem que em todas as áreas e que em todos os 5 processos a gente vai ter a área de integração, uma das mais importantes para o projeto aí, viu? Uma das mais importantes. É a que mais executa processos, porque ela executa todos os 5 processos. Ela vai ter processos dentro dos grupos de processo de cada um deles ou dos 5 processos de gerenciamento de projetos. Então, todos os 5 processos de gestão têm participação da gerência de integração. Somente 2 gerências participam dos processos de iniciação. Quais são as 2 gerências? A integração e a aquisição, tá? Só a integração e a aquisição participam dos processos de iniciação. Opa, desculpa, aqui tem um erro. Somente 2 gerências participam dos processos de iniciação. É integração e comunicação. Corrige isso aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que o professor tá ligado, né? E eu coloquei para ver se você tava também. Tá? Isso foi um peguinha, questão errada. Viu? Questão errada. Aqui não é aquisições, não. Quem são as 2 gerências que participam dos processos de iniciação? Integração e comunicação, pelo amor de Deus. Só essas 2, pelo amor de Deus. Só essas 2, tá bom? Além disso, todas as gerências vão participar do processo de planejamento. Vamos ver lá? Vamos ver lá? Opa, só um minuto. Vamos ver, vamos voltar no nosso slide e comparar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos contar as corzinhas do planejamento. 1 corzinha, 2 corzinhas, 3 corzinhas, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 corzinhas. Então, a gente tem 9 gerências dentro dos processos de planejamento? Sim, sim. É o processo mais atuante. Para tudo tem que ter um planejamento, para garantir o futuro do projeto, o alcance do escopo do projeto. Sim, sim, sim. Então, a gente tem essa outra informação, mais algumas. As gerências de tempo, faltou uma vírgula aqui, ó. Tempo, corrigindo. Se fosse de português, questão errada. Gerências de tempo, de risco, de escopo e de custo. E olha, percebam que há paralelismo, DDD. Mas faltou a vírgula. Então, as gerências de tempo, de risco, de escopo e de custo, que a gente agora vai chamar de TREC. Quem que é o TREC? Tempo, risco, escopo e custo. 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 O TREC. O TREC não participa dos processos de execução. O TREC inteirinho. Esse TREC não executa nada. Esse TREC não executa nada. Tempo, riscos, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Eles não participam da execução, ficou mongol pra caramba, mas tá valendo. O TREC não participa, tá,
dos processos de execução. O track inteirinho. Quem é o track? Tempo, risco, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Não participam da execução. Não participam da execução. Pronto. Musiquinha. Vocês adoram musiquinha? Vamos meter musiquinha aí na parada. Eu quero que você passe. Eu quero que você passe. Então é isso. Além disso, todas as gerências, exceto a de recursos humanos, participam dos processos de controle. Só quem é descontrolado é o recurso humano. Eita, povo doido, eita, povo doido. Recursos humanos não participam dos processos de controle, o resto tudo participa. Então vamos dizer que recursos humanos é descontrolado, RH é doidão, tá bom? Segundo o PMBOK é assim, vamos entender dessa forma. Então o RH não participa, a gerência de RH não participa dos processos de controle. Assim como tempo, risco, escopo e custo não participa do que? Execução. A gerência de riscos só participa de 2 processos, de planejamento e de controle. Só tem um processo que é de controle. Todas as outras atividades serão de planejamento. Análise quantitativa qualitativa de riscos, plano de resposta aos riscos. Tudo isso vai ser planejamento dentro da gerência de riscos, tá bom? Gerência de riscos só participa de 2 processos. Quais são os 2 processos? Ou vai ser planejamento ou vai ser controle. Quantas atividades ele tem no planejamento, ele tem no controle? Só uma, o resto tudo é planejamento. Olha aqui, ó. Ó, que tudo planejamento. Planejar o gerenciamento do risco, identificar o risco, realizar a análise qualitativa do risco, realizar a análise quantitativa do risco, planejar a resposta aos riscos. Isso é feito nessa sequência, tá? Planeja o gerenciamento dos riscos, identifica os riscos, realiza análise qualitativa, análise quantitativa e planeja a resposta aos riscos. Aí, olha só, nos processos de controle ele só faz uma atividade. Monitora e controla os riscos. Fácil, tá vendo como tá ficando fácil? Tá ficando muito tranquilo. A gerência de qualidade nunca encerra. Ela nem inicia e nunca encerra. Ela então não participa dos processos de encerramento. Outra informação. O TREC só tem processo de planejamento e controle. Olha, o TREC é igual então à gerência de riscos. Aliás, a gerência de riscos está dentro do TREC. O TREC inteirinho só participa de processos de planejamento e de controle. O que é o TREC mesmo? Tempo, risco, escopo e custo. Tempo, risco, escopo e custo. Tempo e risco, escopo e custo. Entenderam? Então o TREC só participa então dos processos de planejamento e de controle. Ficou claro isso para vocês? Memorizou essa bagaça? Porque isso vai fazer uma diferença imensa na tua prova. Agora, dito isso, vamos finalizar o nosso conteúdo com algumas questõezinhas, beleza? Vamos praticar? Beleza. Segundo o modelo de gerência de projetos do Project Management Institute, PMI, a gestão de um projeto compreende a 2 grandes áreas de gestão: gerência de integração e gerência de custos. Mongol, porque a gente já viu que são quantas? A gente tem um ciclo de vida com 5 processos, com 9 gerências. Mongol. 3 gerências: planejamento. Planejamento não é gerência, é o quê? Processo. Administração, Deus me livre. Finanças, nada a ver. 4 áreas de gestão. Mongol de novo, mas vamos analisar. Criação, putz grila, né? Execução é um processo. Controle é um processo. E avaliação não existe. Então, até agora, nenhuma resposta correta. Avançando aí nas nossas alternativas. Foi uma questão, se não me engano, da FCC. 5 gerências. Iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento. Certo ou errado? Muito bem. Errado. Você não caiu nessa, né? Porque aqui ele falou de 5 gerências e a gente tem 5 processos. Se aqui tivesse 5 processos, o item estaria correto. Agora ele falou de 5 gerências. A gente sabe que é um ciclo de vida com 5 processos, com 9 gerências. Então tá errado, tá errado, tá errado. Vamos lá, letra E, claro, né? Agora sim, claro que é essa. 9 gerências.
integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e suprimentos, que também é chamada de aquisições. Fica até complicado, porque no manual em inglês, aquisições, a gerência de aquisições, chama-se procurement. Procurement, que você pode traduzir tanto como aquisições, quanto suprimentos. O que vocês têm que ter em mente? O CESP ou qualquer outra banca que seja, pode colocar termos sinônimos e a questão não vai estar errada. Então tome cuidado. Procurement, em inglês, que é de onde surge o PMBOK, que ele é traduzido para o português, diga-se de passagem, viu, PMI? Uma tradução bastante falha. Tem trechos do PMBOK que são assim horríveis de entender. Tradução precária. Não é? A gente pode traduzir como aquisições e suprimentos. Momento de desabafo, tá? Eu acho muito precária a tradução do PMBOK para o português. Pronto, falei. Eu posso, né? Me manifestar? Posso. Sou usuário? Então tá bom. Avançando. Letra E, questão correta. Com relação ao ciclo de vida de um projeto, é correto afirmar: A. O custo das mudanças e a capacidade de influência das partes interessadas aumentam com o tempo do projeto. Questão errada. Quando é que os stakeholders vão influenciar mais o projeto? No início dele. No final já não tem muito o que fazer, porque o custo da mudança é muito alto. Questão errada. B. O encerramento de uma fase autoriza o início formal da fase seguinte, procedimento que contribui para reduzir o tempo de duração do projeto? Errado. A gente sabe que a relação entre as fases pode ser sequencial, pode ser paralela ou iterativa. Quando a gente tem uma relação sequencial, o tempo fica mais longo. Se você tiver uma relação paralela, há uma compressão do cronograma. Ademais, não é necessário que você finalize formalmente uma etapa para iniciar outra na relação paralela. Logo, esse item está errado. Está errado. Em geral, a revisão do trabalho realizado ocorre após a conclusão da fase final e serve para definir a aceitação de produtos de todas as fases que compõem o projeto. Errado! Os processos de encerramento, eles estão ao longo de todo o ciclo de vida. A gente encerra a fase, a gente encerra uma etapa, uma atividade e encerra o projeto. O que essa questão está dizendo? Que só quando a gente encerra o projeto que a gente verifica a aceitação de todos os semiprodutos. Está errado. Toda vez que a gente faz um encerramento, a gente tem que fazer uma análise de aceitação, de validade, para saber se a gente está conseguindo cumprir o escopo do projeto. Item, portanto, errado. D. O ciclo de vida de um projeto define as fases que conectam o início de um projeto ao seu final e é composto por uma fase inicial e outra final, além de uma ou mais fases intermediárias. Perfeita, essa alternativa é correta. E a gente ainda tem que saber que, genericamente, a gente pode falar de um início, de uma fase de preparo e organização, a gente pode falar de uma fase de execução e outra de encerramento, né? 4 fasezinhas que não são os 5 processos do ciclo de vida. Os níveis de custo e de pessoal são elevados no início e caem gradativamente conforme o projeto avança para a fase final. Lembra da montanha-russa? Os níveis de custos e de pessoal envolvidos crescem gradativamente, são baixos no início, aumentam ao final, do meio para o final do projeto e caem drasticamente no final do projeto. Item, portanto, errado. Alternativa D, como já havia mencionado, é a correta. Agora, questãozinha de certo e errado. Cabe ao gerente de projeto oferecer um repositório de informações referente a projetos, no plural, o que permite o acompanhamento e a auditoria do andamento e dos resultados dos projetos. Lógico que está errado. O gerente de projeto se ocupa de um projeto. Quem é que faz isso em relação aos vários projetos? Quem se preocupa em ser um repositório constante de conhecimento e informação no gerenciamento de projetos? São os PMOs e não o gerente de projeto. Item lógico errado. Percebam que o plural tornou a questão errada. Uma sutileza. Você tem que ficar ligado na tua prova. O processo de implantação de um escritório de projetos, por focalizar a implantação física desse escritório, requer uma mudança organizacional. Dessa forma,
não é necessário que se realizem mudanças culturais nesse processo. Até parece, né? A cultura deve mudar, porque essa organização vai ser muito mais orientada para projetos. Não é uma simples mudança estrutural, é também uma mudança cultural. Organizações que lidam com projetos, lidam com inovação constante. Item errado. Um escritório de projetos deve focalizar o planejamento, o controle e a execução de projetos e subprojetos vinculados aos objetivos gerais de determinado negócio. É ou não é o escritório de gerenciamento de projeto que articula os objetivos estratégicos à execução dos vários projetos de uma organização? Certo. Então, esse item só pode estar correto. Ele gerencia os programas e os portfólios, não é? Vários projetos ao mesmo tempo. Perfeito. Os processos de gerenciamento de riscos estão distribuídos em alguns grupos, os quais incluem iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Galera, riscos. Gerência de riscos. Ela participa de quais grupos de processo? Somente de planejamento e controle. Então, corta encerramento, corta execução, corta planejamento. Corta execução, isso. E corta iniciação. Ela só participa do planejamento e do monitoramento e controle. Que questão safada. Tinha que ter decorado aquela tabelinha que eu passei para vocês ou aquelas informações sintéticas que eu passei por meio de um slide? Não, só se quisesse acertar essa questão. Então, alternativa errada. As organizações funcionais apresentam uma clara divisão funcional e estão envolvidas em atividades continuadas ou de produção de bens e serviços. Nesse tipo de organização, os projetos são eventuais e definem uma fraca autoridade para o gerente de projeto, além do que seus funcionários se envolvem mais nas atividades rotineiras que nas atividades do projeto. Certo ou errado? Perfeita, de acordo com nossos estudos, de acordo com aquele gráfico que eu postei para vocês, não é que eu coloquei para vocês. Os grupos de processos são executados ou percorridos de forma uniforme e demandam o mesmo esforço ao longo do ciclo de vida de um projeto. Esse ciclo caracteriza-se pela sua temporariedade, pois deve ter início e término definidos. Galera, até aqui, ó, isso aqui, toda essa informação está certa. Agora, dizer que os grupos de processos eles são percorridos ao longo do ciclo de vida de maneira homogênea, uniforme, com o mesmo esforço, está errado. Eles participam concomitantemente, eles não têm uma relação sequencial e nem homogênea, tá bom? Esse item está errado, porque a gente tem aquele gráfico que tem o tempo de execução, o início e o fim, o ciclo de vida, e dentro dele os vários processos com várias linhazinhas coloridas. Lembram desse gráfico? Claro que essa alternativa está errada, porque os grupos de processo são executados e percorridos de forma não uniforme e não homogênea, e a demanda por esforço de cada grupo muda com o avançar do ciclo de vida, tá bom? Errado. Analise o cenário. Identificar e desenvolver metodologias, práticas e padrões de gerenciamento de projetos dentro da organização, além de realizar o gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados em conjunto. Quem é que faz isso? O PMO. E quando a gente faz isso? A gente faz... Oh, meu Deus. Deu um erro. Peraí, vamos lá. Você tinha que analisar esse cenário. Analisamos. Agora vamos para a resposta que vocês não estão vendo aqui. Agora, com a análise desse cenário, responda essa questão. A implantação de escritório de projeto, PMO, é uma solução adequada para o atendimento daquela necessidade. Nesse caso, é irrelevante a organização, PRS, que é uma organização qualquer, ser do tipo funcional clássico ou do tipo matricial fraca, uma vez que para um PMO, a estrutura da organização é irrelevante, assim como as necessidades da organização a qual ela dá suporte. O que está errado? Desse ponto para cá. Com certeza a gente precisa de um PMO. Precisa ou não precisa? São vários projetos a serem gerenciados na situação hipotética que a gente traçou, não é? Naquela análise de cenário. Porém, para montar ou não montar um PMO na estrutura, a gente tem que considerar, sim, a estrutura, as necessidades da organização. Não é irrelevante coisa nenhuma. Tanto é que nosso estudo foi casado de estrutura com PMO. Questão errada, tá? Errada.
Ih, vai vir a resposta aqui também da situação hipotética de novo, hein? Vamos ver, editar errado. Ah, não tem nada não. Analise o cenário. Agrupar projetos para serem gerenciados de forma coordenada para obtenção de benefícios que não seriam disponíveis se os projetos fossem gerenciados separadamente. Ah, agora aqui colocou junto, ó. A gestão por portfólio de projeto é mais adequada do que a gestão por programas para atender a necessidade. Um conjunto de projetos forma o quê? Um programa. Então o que é mais adequado? Um programa ou um portfólio? Um programa. Alternativa errada. Emitir e desenvolver relatórios de desempenho dos projetos. Esse é o cenário. Agora vamos para a alternativa. Para atendimento ao mencionado nesse cenário, o PMBOK descreve o processo reportar o desempenho da área de conhecimento de gerenciamento de comunicações. Esse é um processo da área de comunicações, reportar o desempenho? Sim. Responsável por coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive relatórios de andamento, medições do progresso e previsões. Quem que faz isso? É a gerência de comunicações? Essa alternativa está certa ou está errada? Perfeita. Tem que saber os processos dentro de cada gerência? Tem. Tá bom? Então, galera, como eu havia prometido, esse é o momento mico do dia. Não é o momento em que eu vou cantar a musiquinha do PMBOK para vocês, com toda a estrutura do PMBOK, diferenciando os termos, para que você não faça mais confusão entre processos, fase do ciclo de vida, PMP, PMO, PMI, toda essa coisa aí, né? A base da nossa musiquinha, na verdade, é a música do DuckTales. Muitos vão lembrar aí, vão lembrar com certo saudosismo, né? Os mais velhinhos vão lembrar desse desenho, é da minha época. Então a gente vai colocar, eu peço que vocês riam um pouco de mim, estou fazendo isso por vocês, estou sendo ridículo por vocês, e eu vou dar o play aqui para a gente avançar, tá? Vou até colocar para motivar vocês, vou até colocar aqui a musiquinha, opa, a musiquinha para rodar de fundo. PMI, PMBOK, instituição com seu manual. PMP, certificado. PMO é o escritório. 5 processos, 9 gerências, projetos. Inicia, planeja, executa, controla, encerra. Não são fases do ciclo de vida. 5 processos, um ciclo de vida, com suas fases que não são processos, com 9 gerências, projetos, integração, escopo, tempo, custos, recursos humanos, comunicação, qualidade, riscos e aquisições, todas foram as 9 gerências, É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu mico. Tô aqui morrendo de vergonha de mim mesmo, mas tá valendo, né? Vale tudo pela sua aprovação. O nome dessa música eu batizei de Caçadores de Investiduras, né? Que vocês vão ser nomeados, tomarão posse, estarão investidos em cargo público e, claro, vocês não vão vacilar de não entrar em exercício depois de tudo isso. Porque aí você vai ter o quê? Uma exoneração se você não entrar em exercício. Vamos lá. Desse jeito a gente chega lá. Até mais, bons estudos e sucesso!